Jorge, Rogério e Vládia. A sinergia que entrega nos ilumina e carrega. Com cada história contada, a humanidade é elevada, compartilhando momentos, sinergizando com a alma. Cada episódio se eleva e nos corações se espalha. Toda emoção captando, sinergizando com a alma. Cada episódio se eleva e nos corações se espalha. Sinergizando, começando. Mais um Sinergizando. E hoje, aqui no Rio de Janeiro, e com quem? Débora Sachs, uma honra, uma felicidade imensa estar com essa mulher aqui. Você não tem ideia do que essa mulher representou e representa na minha vida. Ela fez dar grandes saltos. E eu aqui hoje, ele já fez vários cursos, eu não, mas estou aqui hoje, ó, orelhinhas abertas para aprender tudinho que a Débora tem para trazer pra gente. Várias pessoas que estão aí desse lado já sabem de histórias que eu contei sobre a Débora Sachs. Ela vai estar aqui hoje contando algumas coisas pra gente, né? Com vocês, junto no Sinergizando, a Débora Sachs. Mega feliz de estar aqui com esses dois. O Rogério, já há quase 20 anos, meu aluno, né? Quase 20 Não anos. pode ter uma dignidade. Gládia, a novidade, né? Uma gracinha. Então, assim, um de 20 anos atrás e a outra chegando agora, 20 anos de idade. Isso daí, né? Isso daí. Mas é muito bom estar com a Débora aqui. E como eu já contei para vocês várias coisas sobre a Débora, agora eu quero que a Débora conte algumas coisas sobre ela. Eu vou começar logo falando quem é a Débora Sachs. Já que eu falei para vocês um pouco da Débora, agora ela vai falar dela mesmo. Quem é a Débora Sachs? Bom, Débora Sachs é uma mulher, né? Então, representando o Instituto Monroe aqui no Brasil, há 25 anos já, desde 1998, né, que eu fiz meu credenciamento, mas eu frequento o Instituto Monroe há 30 anos. Então, o Instituto Monroe está na minha pele, está no meu coração, está na minha mente. Eu tive que abandonar tudo mais que eu tinha em termos de outras coisas que eu fazia, outros trabalhos que eu estava fazendo, só para me dedicar ao Instituto Monroe, porque é 100% do tempo da gente e eu amo esse trabalho, amo. Parece que é uma extensão minha esse trabalho. Né? Eu nasci saindo do corpo, quer dizer, eu não fui para o Instituto Monroe aprender a sair do corpo, eu fui para lá para aprender a ficar no corpo. Eu tinha que aprender a ficar para poder aprender a sair com eles para ensinar para vocês como que sai. Porque eu nasci sabendo, eu não precisei aprender com ninguém, eu nasci desse jeito, meio doidinha assim, entende? Mas eu tinha que aprender como que eu ia ensinar para vocês, né? Isso daí. Então eu fui para lá, deixei o povo meio assustado quando todo mundo, no primeiro curso que eu fiz lá, o pessoal, todo mundo conversando, o que você veio fazer? Eu vim aprender a sair do corpo. Chegou na minha vez, o que você veio fazer? Eu falei, eu vim aprender a ficar no corpo. Eu tive 25 caras olhando pra minha cara, com os olhos desse tamanho. Eu falei, como assim, né? Eu tive que aprender a ficar. Eu falei, quero aprender a ficar. Sair eu já sei, não precisa, né? E tendo como meu grande ídolo na vida o Peter Pan, porque ele voava, então ele havia de me entender. Se ele levou a Wendy para a Terra do Nunca, por que ele não ia me levar? Então eu dormia, queria abrir a janela da noite, em Botafogo, meu pai para arrancar os cabelos, não pode, botava mão francesa na janela. E você começou com essa história toda lá no sul, né? No Rio Grande do Sul já passaram por tudo isso, né? Já saiu do corpo Não, saía do corpo. Eu nasci aqui no Rio de Janeiro. Nasceu no Rio de Janeiro? Eu sou cariúcha, né? Você sabe disso, né? Família de gaúcho, nascida aqui no Rio de Janeiro. Mamãe foi a primeira geração, nascida no Rio de Janeiro, mas vivendo lá no Rio Grande do Sul. Mamãe morou bastante tempo lá. Mas a família de gaúcho. Meu sobrenome de solteira é um sobrenome bem gaúcho. Meu sobrenome de solteira é Porto Alegre. Da família Porto Alegre, lá de Porto Alegre.
Então, família de açorianos, né? Então, fundadores da cidade de Porto Alegre, que se chamava Porto dos Casais, né? Então, o sobrenome da minha família foi trocado por permissão de Dom Pedro I, para permissão imperial, e a família lá no Rio Grande do Sul tem essa permissão, eles registraram, ficou guardado, naquela época, guardado em igreja, né? Eu cheguei com a mamãe para lá, para poder ver alguma coisa sobre os primórdios da minha família lá no Rio Grande do Sul, e amei, nossa senhora, aquele negócio de faca na bota, de botar não sei o quê, não sei o quê, os meus tios muito bravos, não pode, tu é prenda, tu é mimosa. Eu falei, pode parar, prenda é objeto de quermesse e mimosa é nome de vaca, pode parar, pode parar. Ele tá quase... É uma gaúcha, um carioca e uma cariúcha. Família gaúcha. Está aqui misturada, tá vendo que tá bom. Família gaúcha, então, Deixa eu fazer uma pergunta, assim, tu falou que nascemos saindo do corpo. nessa sendo E todos nós temos essa capacidade. E por que a maioria não, né? Cada um vai se prendendo, né? Assim, se bloqueando, ou por que tu já veio com essa capacidade assim mais explorada? o porquê exatamente eu não sei, Sim, mas a né? única coisa que eu sei explicar é, por exemplo, eu sou médium de nascença também, né? A mediunidade é biológica, todo mundo é médium, todo mundo pode ver tudo que agora não está vendo, mas isso foi bloqueado na infância, ou pela família, ou pela religião, ou pela escola, ou pelos costumes, entende? Qualquer coisa desse tipo. Mas eu nasci assim. Então, a impressão que me dá é que nessa vida eu vim para fazer o que eu estou fazendo. Então, eu já nasci pela metade, assim, sabe? Uma parte já feita. Porque isso, ela criou muito problema isso. Todo mundo fala que legal. Não foi legal. Não foi legal. Sabe, para minha família, eu era um espanto, família muito católica, né? Então, eu era um espanto. Meus pais me olhavam com espanto, então, sabe, meus tios, eles falavam para a mamãe. Uma tia chegou um dia com a mamãe e falou: que coisa, né, Bia? 6 filhos, criaste 5 tão bem. Pena Débora, né? Pena Débora, né? Então, eu era olhada como uma aberração, porque eu ia para onde eu queria, mas eu achava, como criança, todo mundo fazia isso, mas não fazia. Entende? Agora, eu acho que eles falam, muita gente é bloqueada pela educação que tem em casa, dos pais muito rígidos, muito isso, muito aquilo, mas não me bloquearam de jeito nenhum, porque eu era mais forte que qualquer bloqueio que viesse. E ficava de castigo no dia seguinte, estava mais afiada ainda. Mas esse dia a gente estava conversando com uma outra entrevistada aqui, que também tem essa mediunidade desde que nasceu, né, desde pequena, e na adolescência, também pela família católica, a mãe um dia, né, brigou com ela, para com isso, que bobajada, não sei o que, e ela bloqueou bem isso, bloqueou por um tempo, esqueceu, parou de ver tudo que via, e aí depois o tempo voltou, né, então, tem esse bloqueio pelo medo, né? Eu não tive medo de nascer. Mas às vezes, a gente que não tem mas ela foi uma que bloqueou. Eu vejo uma coisa bem interessante quando você fala isso. Eu percebo que a gente vem, como você falou, com uma missão. Eu acho que você tem uma missão e eu não tenho dúvida com relação a isso. Eu tive muito contato com pessoas que tiveram contato com você, até pessoas que eu indiquei você, realmente, para mim você vale a pena ser indicado, eu não tenho dúvida com relação a isso. E eu vejo que para conseguir, de alguma forma, deflagrar essa missão, não é muito fácil. Várias coisas vêm na vida, por exemplo, eu acredito que você tivesse nascido na família, todo mundo aplaudisse, ai, que barato, já tem aí, de alguma forma, alguma coisa para barrar. É como se você vem, mas tipo assim, tu vai com um negócio desse, tá, as coisas que você faz, aí que eu vejo de tudo para poder o contrário, né? Então, várias coisas vêm para não deixar a coisa muito fácil, né? Porque se fosse fácil, você desde criança, você já chegava, acontecia, vamos lá, a Débora está fazendo, olha o que está acontecendo. Débora, dá notícias para a gente do outro lado, até seria assim, né? Mas não, várias coisas vêm impedindo, como você falou, tratada meio como uma aberração, né? Para que você pense que eu não quero assim, não, quero ser igual ao mundo, né? Então, eu imagino que não, mas mesmo assim.
sossegada, entrava por um ouvido e saía por outro, sabe? Não me abalava. Não. E as pessoas, você não ficava abalada? De jeito nenhum. Eu falava, vai te catar. E saía, sabe? Não estava nem aí, não era minha. E eu era muito brava quando eu era criança, muito. Meu apelido de criança era Jaguatirica. Só para você ter uma ideia. Às vezes meu pai falava, parece a Índia de Acuí, uma que tentava trazer para a civilização, ela não adaptou, levaram ela de volta, ela acabou morrendo porque não se adaptou à civilização. Para você ter uma ideia, eu não aceitava. Fui expulso de 2 escolas de freira. 2 escolas de freira. Tem uma história sua que eu já repeti ela várias vezes, né? Que você ficava você de projeção astral e vendo o que estava acontecendo no convento. Né? Nada, eu entrava na clausura. Eu invadia a clausura. Porque lá estava escrito proibido entrar, onde é que eu ia? Eu estudei no Anjo Freire. Nossa, lugares proibidos, porque a vontade Era de lá que saber eu o que ia. é Deus. Era lá que eu ia. Mas eu era criança, tinha 5 anos de idade quando eu fui precoce. Expulsa na primeira escola, eu tinha 5 anos. Depois passou mais um tempo, mamãe insistiu no colégio de freira, eu fui expulsa da segunda. Aí a mamãe desistiu. Vamos botar numa escola, instituto de educação, qualquer coisa assim, que seja, né? Mães não dá para botar em escola católica. As freiras falam, a irmã dela vai ficar, ela não. E a adolescência? Como é que foi isso? Porque na adolescência a gente começa a entrar em outra fase, né? Como é que foi para você? Você poder sair, você já tipo, posso me bilhotar tudo, né? Você pode ser. Não tinha essa curiosidade, é engraçado, diferente. Eu continuava tendo esse contato com o mundo espiritual. Eu ia muito para o mundo espiritual. O mundo espiritual vinha também para mim. Por exemplo, minha bisavó faleceu quando eu tinha 9 anos de idade. E todo mundo chorava, quando falava dela, chorava. E eu não entendia por que as pessoas falavam dela, choravam, porque ela estava na minha frente, piscando o olho para mim. Entende? Então, depois eu descobri que essa minha bisavó, numa outra história mais complicada, eu estou cheia de histórias, meus filhos falam, mãe, escreve um livro. Mãe, escreve um livro. Ela foi minha mãe na minha última encarnação. E minha bisavó nessa vida. Quer dizer, então, ela sabia disso. Eu não sabia, entende? Então, eu fiquei sabendo bem mais tarde, quando eu ensaiei, fiz um ensaio de árvore genealógica, que nem foi para frente, mas eu fiz um ensaio. E eu descobri quem eu era, e eu convivi por alguns anos com os meus filhos da minha última encarnação. Eles tinham a idade da minha mãe. Quer dizer, a mamãe faleceu agora há 5 anos, com 102 anos de idade. Eles tinham a idade, eles eram primos irmãos da mamãe. Nossa Senhora. Eu convivi com os 2 filhos da minha última encarnação. E eles foram avisados. Eles eram espíritas e eles foram avisados. Um morava no Chile, o outro morava no Peru. E quando ele veio para o Rio de Janeiro, não tinha nem bem chegado aqui, eu recebi um telefonema de alguém que eu não sabia. E essa pessoa me dizia, a pessoa que a senhora está procurando chama-se Luiz, não sei o que, não sei o que lá. Ele está em Botafogo. Ele se mudou para o Rio de Janeiro recentemente. E a senhora encontra o nome dele na lista de telefone. E eu entrei no contato com o telefonista, consegui falar com ele. Ele foi na minha casa, né? E a mamãe estava comigo naquela época, estava passando uns dias comigo, 2 primos irmãos. E ela ficou olhando para a cara dele, a mamãe e ele eram muito parecidos, impressionante, né? Ele era meu filho da outra encarnação. Daí, depois que a mamãe contou, a minha mãe ficou assim, embasbacado, porque ele foi avisado que eles teriam contato com a mãe dele. E ele achou que ele estava indo para o centro espírita porque ele ia encontrar a mãe numa mesa branca. Encontrou a mãe pessoalmente. Mas quando eu fazia essa árvore genealógica que eu estava fazendo, eu conheci muita gente da minha família. Aqui no Rio de Janeiro, os mais idosos, eles falavam para mim, como você é parecida com fulano. Eu chamava Débora na outra encarnação também. O apelido era Dubi. Então eles falavam, olha que pena que tu não conhecesse Dubi. Até a pintinha que você tem, Dubi tinha. Aí chegou ao ponto de uma das tias, que já tinha quase 100 anos na época que eu fui entrevistar, ela me deu algumas cartas e fotos. Eu olhava as fotos, a mesma cara, não mudou nada. Porque eu tive 17 anos de intervida. Nossa. Então não chegou a mudar muita coisa. Eles falaram, sou risada igual dela. Ela era alegre como você. E aí, olha as cartas dela. E quando eu peguei as cartas, a mesma letra. Caramba, nossa Senhora. E essa é uma das histórias, só uma delas. É muita história, né? E dali na adolescência,
Eu estava encantada com a minha nova descoberta, que eram os meninos, né? Eu já falei que eu era menina, eu sou menina, né? Aí eu comecei a achar interessante que o primeiro namorado me ensinou a usar estilingue, um casal de marimbondo. Eu era muito levada, muito, assim. Mamãe ficava preocupada, ela falava pro meu pai, essa menina não vai casar. Mãe, não vai mesmo. Olha, e eu era mesmo, muito levada. É aquela do teco, 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 teco na bola de gude. Jogava bolinha de gude, barco de figurinha, sabe? Brincava. Meu irmão falava para mim, costa com costa. E ele ficava assim, meu irmão mais velho, 4 anos mais velho, costa com costa, e o pessoal batia ou em algum dos meus irmãos, e eles, vamos lá, tirar fora. E ele leva a gente no pátio, em Copacabana, quando eu morei em Copacabana, a gente costa com costa, um vinha, derrubava. Aí meu irmão, 4 anos mais velho, derrubava. O pessoal jogava enlouquecido. Meu Deus do céu, que perigo essa garota. Eu aprendi a me defender desde cedo, né? Entende? Então, isso para mim era fácil. Daí, depois quando eu me casei, eu... Tinha que ser arranjado um alemão, né? Eu tinha que ser arranjado um alemão. Muito fofinho. Exatamente. Eu também, eu tô com uma alemã também aqui. Tá vendo? Alemão. Tem o italianinho no meio. Então, um dia nós estávamos vendo televisão e eu estava assistindo o filme da Shirley MacLaine, Alton Lee, acho que chama Minhas Vidas. Aquilo foi muito importante também. Aquele filme, né? 80 e pouco, né? E daí ela me sai do corpo no Machu Picchu. Exatamente. Cordão de prata. E eu fiquei olhando, eu comecei a chorar, e meu marido falou, o que aconteceu? Eu falei, eu faço isso. E ele já sabia que eu era médico. Agora ele ficou olhando pra minha cara assim, como assim? Eu fui enganado. Eu falei, não adianta me devolver, porque eu não tenho mais garantia, meus pais não vão aceitar. Eu já tinha. Meu Deus do céu, agora não. Então, a minha vida sempre foi assim, sabe? Eu me lembro de pequenininha, sentada no colo da minha bisavó, que era minha mãe, né? E ela sabia. Ela sabia. E eu não sabia, mas ela sabia. Quando eu nasci, eu era a Dubi. Ela sabia. Tanto que ela falou para a mamãe, essa bergera, quando ela se casar, é dela. E essa bergera, que eu tenho na minha casa, tem 150 anos, né? Então, uma bergera antiga, era da minha bisavó. E está na minha casa. E ela é dela. Ela deixou um camafeu, um negocinho branquinho, né? Um negocinho assim, bonitinho, um berbelotezinho, né? E ela falou para a mamãe, quando ela completar 33 anos, é dela. Foi a idade que a Dubi morreu. Aí começam as histórias para provar que ela sabia quem eu era. Então, ela tinha um chego comigo. Eu ia ela morava em Botafogo, eu ia lá visitar, e ela ia para a varanda, e ela falava, vem cá, eu guardei uma maçã para você. E ela deixava, na época não existia geladeira, quando era bem pequitinha, não tinha. Ela botava a maçã na veneziana para ficar fresquinha. Quando eu chegava, ela me dava maçã. Eu adorava. E o colo dela comer maçã. E todo mundo ficava olhando. Por que ela? Adivinha. Ela sabia. Ela sabia. Então, viver aqui, como viver no astral, ou encontrar com as pessoas que habitam o mundo espiritual, para mim sempre foi rotina. E um dia, conversando com uma colega lá no Instituto Monroe, eu estava tomando lanchinho, não sei o que lá, e aí alguém falou, vem, Felipe, lê minha mão, não sei o que, e ela começou a ler a mão da menina, não sei o que lá. Aí eu falei, você lê mão? Ela falou, sim. Eu falei, você quer ler a minha mão? Aí ela falou, você nunca leu? Ninguém nunca leu? Não, nunca. Eu falo dela, eu estou acompanhando, né? Eu falei, não, ela ia fazer um curso lá. Ela não era professora, ela ia fazer um curso. Aluna. E aí eu dei as 2 mãos para ela, falou, me dê sua direita. Aí ela pegou a mão direita na minha cara. Eu já ouvi falar disso, mas é a primeira vez que eu vejo. Falei, ela falou, você vive 2 vidas ao mesmo tempo. Que eu vivia 2 vidas ao mesmo tempo. E eu sinto isso, porque eu tenho durante o dia a vida aqui na Terra, que eu procuro ajudar o máximo. Fazer as coisas todas que eu posso, trabalhar o que eu posso, trabalho o dia inteiro, metade, e de noite. Porque à noite, quando eu vou dormir,
eu peço o auxílio das inteligências, das consciências incorpóreas, que auxiliam os seres humanos na crosta da Terra, né? Porque tem outras inteligências que auxiliam os seres que habitam dentro da Terra. Nós somos de superfície essas inteligências me acompanham quando eu tenho que ir em algum lugar fazer resgate, relocação, auxílio, e é o que eu trabalho todas as vezes. E é interessante nesse sentido, né? Porque a aparência que você, na realidade, você fala isso pra gente, né? Sua noite de sono é muito pequena, perto do que você faz, né, durante a noite, né? Aquele pouco de tempo ali representa uma imensidão do outro lado nesse sentido. É que o tempo não existe do lado de lá. O tempo só existe, como a gente conhece, a terceira dimensão. Depois, quando a gente agora começar, nós já entramos em quinta dimensão. Então, quando a gente começar a entender, conscientizar, viver direitinho essa quinta dimensão, o tempo vai rolar de maneira diferente também. Quer dizer, o tempo é uma medida, eu digo que é um acidente na entrada da Terra. Porque a hora que você entra na Terra, você desmonta uma porção de coisa que você tinha. Tanto que quando a gente conversa, às vezes, com um espírito perdido por aí, e você começa a conversar com o espírito fala, pô, me ajuda, eu não sei onde você está, eu estou desde ontem aqui, sabe, o barco que eu estava afundou, e eu estou aqui desde ontem agarrado numa madeira do barco, e não sei o que, não sei o que lá, e dá frio aqui na água, eu tenho medo de ser atacado por um tubarão, alguma coisa assim, não sei o que lá, e você conversa um pouquinho, faz 150 anos que ele está ali. Agarrado naquele loop que não sai, né? Não, só que para ele foi a noite passada. Quer dizer, o tempo não existe. Do jeito que a gente conhece, não. Você, quando conversa com o universo, faz perguntas com o universo, se bate papo com o universo, isso eu faço o tempo todo, você percebe claramente que a maneira como o universo se comunica contigo é no tempo presente. Porque para o universo, você não pergunta coisas nem do passado nem do futuro, porque não existe isso no universo. Existe o presente. E você teve contato com o Instituto já casada, você estava no Brasil, né? Estava no Brasil, mas eu morei nos Estados Unidos há alguns anos, o que me ajudou muito por causa do inglês, né? Porque eu cheguei nos Estados Unidos, era me, Jane, Lutafá. Uga, buga. Eu não queria falar nada. Os foras que eu dava eram um atrás do outro. E que eu vejo, às vezes, as pessoas, algumas pessoas que às vezes vão para lá, para o Instituto, e trazem alguma notícia de lá, alguma coisa assim, as pessoas não entendem direito o que o Instituto está falando. Entende? Então eu falo, você pega, por exemplo, uma palavra, dependent, dependable. Parece uma coisa, né? Não parece que tudo é dependente? Não é. Dependent é dependente, dependable é confiável. E o pessoal traduz tudo errado. Né? Então o Instituto dá as aulas, vai falando, explicando, as pessoas vão entendendo como elas bem entendem, aquele inglês que a gente aprende, mas que não tem prática, né? Porque você tem que ter prática, senão você não consegue falar. Eu dei muito fora. Nossa, aprendi sofrendo com a minha família, as gargalhadas ao meu lado, porque eu não parava de falar, né? Só falava bobagem. Você não conheceu o Robert pessoalmente? Não. Ele morreu 2 meses e pouquinho antes de eu chegar no Instituto. Nossa! O Monroe estava de luto quando eu cheguei lá. Meu Deus do céu! Quem me recebeu lá foi a Laura Monroe, que foi ela que me convidou para ir para lá em 1991. Eu estava num congresso de transcomunicação instrumental em São Paulo e conhecia a Laura Monroe. E ela queria que eu fosse para lá de todo jeito. E eu fui para lá em 1995. E fui em maio, final de maio, e ele morreu em março. Nossa Senhora. Foi assim, por um pouquinho, não era assim. Mas ele está comigo em todos os cursos. Né? Eu sei disso. Eu sei disso. Já tive contato com ele também. Naquela mesa. Naquela mesa está faltando ele.
Ele sempre entrava para zonear tudo, né? Nossa Senhora. Como começava a dar. O que aconteceu? Eu vinha aqui, eu tinha aquele iPod, aquele de rodinha, né? Que tinha uma coisa, Classic, né? Que chamava, né? Acho que era iPod Classic, depois que tinha uma rodelinha assim, e a rodelinha mudava a música, né? Você rodava ali para escolher a música que você queria. E de repente eu vi aquela rodinha rodando, eu falava, meu Deus, era ele que estava sentado em cima da mesa, gargalhado. E tem uma coisa que é bem interessante. Você, antes dessa história toda, já estava no trabalho terapêutico, né? Tá. Teve um trabalho muito bom com o trabalho com a regressão que você fazia, assim, maravilhoso. Né? Eu tenho formação como terapeuta regressiva pelo Instituto Uber, que eles chamam Memória Profunda. É o nome o último nome que ele deu, que era vida passada, mas depois ele mudou para memória profunda. Porque ele falava, não podemos dizer que seja a vida passada. Pode ser, pode não ser, pode ser uma vida paralela, pode ser uma vida concomitante, pode ser uma opção de coisa. Pode ser lembranças de alguma coisa que você andou vendo ou alguém te contou e que você se localizou naquilo e vivenciou aquilo. Pode ser até, como eles chamam, vidas de cruzamento kármico, também que é um negócio muito interessante. Pode ser. Então, eu aprendi tudo isso quando eu estava fazendo o trabalho, 6 anos de formação, né? Então, eu trabalhei durante bastante tempo com esse trabalho de terapia de vida passada, que eu adorava fazer isso. Eu tinha a minha sacola de tortura, né? Ai, meu Deus do céu. O que era a minha sacola? A sacola de assim, tipo brim, né? E eu trouxe dos Estados Unidos brinquedos terapêuticos, né? E esses brinquedos terapêuticos eram feitos de espuma, de plástico maleável, e era uma adaga, era uma metralhadora, era uma faca de araquiri, então era uma corrente de plástico que nem peso não tinha. E quando você estava no meio da terapia, a pessoa começava a entrar num trabalho daquele, botava uma correntezinha, a pessoa não mexia naquele braço, ela estava presa numa prisão, sabe? Facilitava o estado dela. Eu tive curas incríveis, porque a terapia de vidas passadas, ela cura que normalmente a medicina não consegue nem encontrar o porquê a pessoa está desse jeito. Eu tive uma vez uma paciente que tinha uma dor aqui de lado, que era uma coisa que tudo quanto é exame que ela fazia, não encontrava. Os médicos enlouquecidos, ela tinha ido para fora fazer exames, não encontrava. E ela foi fazer uma terapia de vida passada comigo, e quando ela veio, na época que eu fazia, hoje eu não faço, isso é bem claro, hein? Hoje eu não faço. Não, mas fiquei no Jô Soares. Daqui a pouco eu falo do Jô Soares também. Tem 1 milhão de gente, quero fazer terapia. Não faço. Não dá tempo. Uma terapia dessas dura 2h30, cada sessão dessa. É uma coisa muito grande. E ela entrou numa situação em que ela tinha também caído de um barco, pelo que eu entendi, era um navio negreiro, alguma coisa assim, pelo que eu entendi. E ela tentou fugir e ela caiu na água, de alguma forma, e ela foi abocanhada de lado por um tubarão. Então, quando ela vivenciou, porque quando você faz a terapia, a pessoa, durante 2 ou 3 vezes durante a terapia, ela remorre, porque você tem que pegar a ressignificação. Ela remorre. E, então, nessa do remorrer, eu falava para ela, pega ele não está te vendo, pega ele. E ela foi na direção do tubarão, porque ela tinha que pegar o pedaço dela que estava com ele, entende? Então ela pegou o pedaço dela e grudou nela, entende? Nunca mais ela teve dor. Nossa. Nunca mais ela teve dor. Uma terapia incrível. Ela nadava no assoalho todo. Eu nunca vi ninguém fazer isso na minha vida. Mas ela nadava assim, no chão, de água nenhuma, no chão. E ela foi atrás do tubarão. Catou um pedaço dela. Não, é muito interessante tudo isso, né? Porque quem vive no mundo Matrix ligado totalmente, olha para isso aí, não existe, isso é doido demais para ser verdade. Exatamente. Quando a gente que já está aqui, já trabalhamos com isso, nós já trabalhamos com tanto,
ligado a isso, a gente fica assim, nossa, caramba, mesmo a gente já fica assim. Então, quem está fora, então, é assustador. Mas a gente fica assim encantado com o que isso traz. As pessoas que muitas vezes que a gente conversa olham pra gente como se fosse maluco. Então, Eu tive uma vez uma paciente que no meio do trabalho terapêutico ela saiu falando japonês. Era a história menina de 12 anos de idade falando japonês. Então foi uma coisa assim muito interessante, porque ela era alemã, loirinha de olho azul, nunca tinha visto japonês na vida, e ela nunca tinha tido contato com o japonês. Era aqui no alto aqui das montanhas aqui do Rio de Janeiro mesmo, e ela ficou assim muito impressionada. E eu gravava as terapias, entregava a gravação, era um fitinha cassete, ficava com o paciente, né? Entregava o paciente, tudo que ele tinha falado, ou ela tinha falado, eu entregava. E eu falei, é seu, não é meu. Leva para o filho teu. E lá pelas tantas, isso daí, eu falei para ela, olha, eu tenho um amigo que é japonês nascido no Japão, veio do Brasil com, não sei se 15, 16 anos de idade, talvez ele consiga traduzir o que você falou aí, né? Porque ela ficou ouvindo aqui, ela não sabia o que tinha acontecido. Ela vivenciou a história, mas ela não sabia o que tinha acontecido, porque ela morre, né? Claro, estamos trabalhando a morte. E ela entrou no barco. E quando ela entrou no barco, que era coisa na parte japonesa, né? Que era o barco, era alguma coisa ligada a coisa do budismo, alguma coisa assim, né? Alguma coisa assim, não sei. Não, eu não sei. E ela encontra o pai dela. E o pai dela começa a falar com ela. Então eu falei para ela, o que ele está falando para você? E ela começou a falar. E ela começou a falar em japonês. E daí ela nunca viu um japonês na vida. Ela começou a falar em japonês. E isso foi uma história passada 600 anos, mais ou menos. E daí, quando ele pegou eu passei para ele aquilo, ele olhou, fomos falando pelo telefone, né? Ele, não é possível isso. Quem falou isso? Eu queria conhecer essa pessoa. Eu falei, é uma paciente, ela fez um trabalho de regressão e ela saiu falando japonês. Ele falou, isso é japonês arcaico. Esse japonês que ela falou aí é um japonês, é uma coisa... Não é de 500, 600 anos como você está imaginando, não. Que você interpretou desse jeito, mas a japonês arcaico, a não ser que fosse em aldeia bem distante, mas esse japonês aí era falado há muito mais tempo, há mais de 1000 anos. Isso é muito interessante. Eu tive um caso. Como pode? Eu tive um caso que eu fiz uma reconexão numa pessoa e no meio da reconexão ela começou a ter uma conversa no idioma que parecia russo, né? Uma reconexão feita em 2 sessões. No dia seguinte eu me preparei, falei, se ela começar a falar de novo eu gravo. E aí eu gravei e falei, vou tentar gravar para tentar descobrir o que é, primeiro que idioma que era. E a gente não conseguiu descobrir até hoje. Depois eu passei, claro, a gravação para ela, para o namorado dela, para que eles fossem ver, o marido dela atualmente, para que eles fossem ver o que é, e não conseguiram, não sei se conseguiram, né? Primeiro que parecia muito russo, parecia uma língua ali daquela região da Rússia, né? E ela falava com destreza mesmo. Nossa, cara, então eu vou fazer a conexão, ela está conversando, meu Deus do céu. Isso tem um nome, né? A pessoa sair falando uma língua estranha, né? Não é xenoglossia, é outra coisa que é um outro nome que a pessoa fala uma língua que nem conhece. Que ninguém conhece. É como se acessasse uma memória. É uma faixa. Mas aí, nesse caso, você trabalhava com essa parte, como é que foi esse primeiro contato? Como é que você trouxe para o Brasil o Instituto? Porque foi bem difícil, porque primeiro estava tudo em inglês. Né? Então, a parte dos brasileiros não fala inglês. Então, eu tinha que divulgar o trabalho, mas como chama o trabalho? O curso se chama Gateway Excursion Workshop, né? Que é a maneira simplificada de falar. Era Gateway Excursion Workshop. Porque o Gateway, ele tem Gateway Voyage, Gateway Experience e Gateway Excursion. Gateway Voyage é o custo de uma semana, né? Que é uma delícia, você fez esse curso, né? Nossa. O Gateway Experience são os conjuntos de CDs que eles vendem lá nos Estados Unidos. Eu tenho eles. Você tem, né? Tem. Eu não vendo isso aí.
E o gateway Eu acho que você arranjou para mim, porque eu tenho que entrar com você. que eu encomendava, né? Mas hoje em dia, o imposto do jeito que está, não tem mais jeito. E o Gateway Experience, que são os workshops que a gente faz de 2 dias aqui nesse lugar, a gente está aqui no momento, né? Esse salão aqui, né? Eu tive umas experiências muito interessantes, tanto aqui, né? Tanto aqui, quando eu dava os cursos pequenos, quanto os maiores. Né? A gente Eu fazia primeiro em São Conrado, depois fui para Tijuca. Nossa Senhora. Você lembra da Carol que via os discos voadores? Nossa, não, e ela comandava. Ele começava a ir embora, não vai embora não, ele voltava. Sem falar da experiência. Ela vai contar agora a experiência da piscina, né? Aqui em São Conrado, no lugar que eu fazia o curso, né? O pessoal entrava na piscina, marcava encontro. Todo mundo tinha que... Aqui na Barrinha. Aqui na Barrinha. Fazia excursão astral. Todo mundo fazia excursão astral e o local que fazia excursão astral, todo mundo na sua casa. A gente em corpo astral, a gente se encontrava em torno da piscina, da clínica onde eu trabalhava, e ficava na base da Pedra da Gávea. E de lá, a gente entrava em corpo astral dentro da água e entrava nos níveis diferentes que tem na Pedra da Gávea, que são múltiplos portais. Então, a gente ia para outros locais, outros tempos, Nossa, lembra disso aí? Isso era muito assustador para quem estava de fora e muito louco para quem estava chegando. Não, excursão astral. A gente ia em grupo, né? Todo mundo em grupo. Nossa, o que vai vir? O que vai acontecer? Eu tive uma experiência que foi muito, muito gigantesca. E foi tão gigantesca porque, na realidade, eu não acreditei. Isso eu acreditei depois quando eu voltei e alguém confirmou que estava junto também. Eu estava com esses cursos com você e eu saí. Eu não prestei muita atenção em você dando as dicas do que a gente tinha que fazer. Eu saí em projeção e eu falei, e agora? O que eu faço aqui? Você tinha falado o que a gente tinha que fazer. Eu saí, o que eu faço aqui? Puxa vida. E naquela semana eu tinha visto o que estava acontecendo nos buracos, estavam aparecendo uns grandes buracos na Sibéria. Estava abrindo uns grandes buracos. Falei, vou lá naquele buraco da Sibéria. Mas antes de ir no buraco da Sibéria, eu falei, será que esse troço é verdadeiro? Eu falei o seguinte, eu vou lá na cidade onde eu moro e vou ver se minha filha está no colégio. Eu fui lá, vi que ela estava no colégio, tudo bem, voltei e vou para a Sibéria. Quando eu cheguei no buraco da Sibéria, olhei, tinha aqueles buracos, eram umas coisas gigantescas, muito abertas. Falei, vou começar a entrar nesse buraco. E eu comecei a entrar e começou a sair como se fossem pequenas bolinhas de luz. Saíam entrando, passando por mim, passando em volta. Desci. Quando eu cheguei lá no fundo, eu encontrei uma espécie de civilização. Desci para uma espécie de uma coisa que parecia uma escada rolante, uma coisa assim. Tá? E eu falei, nossa, isso é muito maluco, estou muito alucinado mesmo. Isso é demais, né, meu Deus do céu? E tá bom, aí acabei, voltei. Quando eu voltei, o pessoal estava começando já a regressar também. Eu voltei e fiquei quieto. Vou ficar quieto, não vou nem contar o que aconteceu. Aí contava aquele bate-papo de contar, um amigo nosso, do outro lado, falou assim, sim, eu desci no lugar que era um tal nos buracos que estavam falando da Sibéria. Eu falei, opa, esse cara não. E você não tem ideia quem estava subindo, eu estava descendo, o Rogério. Meu Deus, estou maluco sozinho. Não, várias vezes acontecendo coisas como essa, porque eu sempre ficava assim, não, é demais, eu não acredito, é demais, eu não acredito, e alguém me confirmava. Lembra do pessoal que a gente começou a entrar em contato com os habitantes do Sol, lembra? Que eram formigas gigantescas, formigas. Todo mundo entrando em contato com os habitantes do Sol. A gente entrava em contato com... Ia para... Porque sai da Terra, né? Claro, não vai ficar só na Terra, é óbvio que não. Você vai para fora da Terra. E via como é que era a Lua por dentro. Não é bem como o pessoal fala, não. Exatamente. Não é bem. Exatamente. Então a gente falava, muitas vezes com colegas, terapeutas também de regressão, a gente falava, acho que os historiadores deviam bater papo com os terapeutas de regressão para saber a verdadeira história da Terra. Porque a gente tem bem essa coisa, né? Todo mundo regride, vai em outros momentos, vive outros momentos, conhece, vivencia, sabe como era o seu corpo antes de vir para a Terra. Quer dizer, eu tenho um dos cursos residenciais que eu faço aqui no Brasil, e tem uma pá de
pré-requisito, uma pá de pré-requisito. Aí fazer uma flor de curso para chegar nele, que é o timeline, que é a linha do tempo, em que você fez o timeline, né? A gente vai para diversos locais. Eu vi onde a gente estava, em qual sistema a gente estava antes de vir para a Terra. Quando a gente está nesse local, eu peço no trabalho que a pessoa olhe para baixo e veja os pés dela, veja as pernas dela, bote as mãos para frente e veja como são as suas mãos. E é interessante ver como é que... A primeira vez que eu vi, eu era azul. A ponta dos meus dedos tinha umas bolas, assim. Mas eu via muito. Eu fiquei muito encantada, sabe? Eu me assustei muito quando eu fiz esse curso. Me assustei muito, eu não esperava ver o que eu vi naquele momento. Não, mas a gente veio, todo mundo veio de outro lugar, até coisa novinha. Claro. Isso aqui, o pessoal fala o que é? Todo mundo aqui é extraterreno, né? Todo mundo é extraterreno. Então, não é pra ter medo não de extraterrestre, que você já foi um. Vai ter medo de você. Pega o espelho, olha pro espelho e fala, eu já fui, então tudo bem. Né? Mas eu cheguei no curso da Débora, que foi muito engraçado. Como é que foi a minha experiência? Porque a gente acaba sendo jogado, né? Eu não vinha nem para o curso da Débora. Um amigo meu começou a falar muito do Robert, que ele tinha lido os livros. Ele fala. E tanto ele falar, eu fui escalado, eram 4 pessoas. Eu fui escalado para entrar em contato com a Débora. E eu liguei para a Débora. Você, amigo. Aí lá fui eu. Não, aí eu liguei para a Débora, né, vim para cá, eu liguei, aí falei com ela foi, organizou comigo como é que ia ter um curso, logo tentei me inscrever. E dos 4, aquele que deu a ideia estava ouvindo naquele momento, ele veio depois, e veio eu, e tem mais 2 para cá fazer o curso. E eu cheguei aqui, meio tipo assim, ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Ai, contigo, tudo bem, projeção, legal, mas o que vai acontecer? Aí aconteceu um fato muito interessante, que foi tipo assim, vamos quebrar essa bobeira desse cara. Estava eu aqui, curso acontecendo, e de repente era a primeira fase, primeiro dia do curso. Aconteceu um exercício e eu saí. E quando eu saí, a gente sai e faz uns relatos, e eu falei, Débora, era como se tivesse alguma coisa que eu via de cima, e como se tivesse uma espécie de painel. E a Débora falou, você teve contato com alguma nave. Eu falei, é só importante, devo ter dado numa nave. Eu fiquei brincando com ela, e tudo. E aquele dia se passou. Dia seguinte, domingo, eu chego aqui cedo, vai começar o curso, chego para fazer o curso com a Débora, e quando eu vou fazer o curso com a Débora, ela vai falar, você viu o que está hoje publicado no Facebook? Viu as fotos no publicado? Não vi não. Ela me mostra um objeto voador não identificado sobrevoou em forma de nuvem, rodou. A Barra da Tijuca rodou São Conrado, rodou e sumiu ali por trás dos morros. E eu olhei aquilo e falei, justamente a hora em que eu tinha saído em projeção. E eu falei, caramba, olha só, então é verdade. Então eu saí em projeção. E aí foi onde começou tudo. Sabe? Daquele momento em diante, eu virei um viciado. Eu já saía de um, já esperando o próximo. Quando eu vi o próximo. Deixa eu te perguntar, então, assim, eu que nunca fiz, né? Mesmo a primeira pessoa que vai fazer pela primeira vez o curso, que não conhece, que não sabe, que não tem experiência nenhuma nisso, consegue sair já. Consegue expandir a consciência. Sim. Então, o básico que a gente tem que fazer, que é o primeiro curso, que é o curso básico, a gente aprende a relaxar. Mas é um relaxamento que não é um relaxamento normal, não é um relaxamento que você costuma fazer com meditação, não é um relaxamento que você costuma fazer com yoga, com qualquer outra coisa, qualquer outro curso que você já fez na sua vida. É um relaxamento diferente. É um relaxamento em que você não consegue mexer o teu corpo. Mas não é. Você que já fez. O corpo parece estar dormindo. A cabeça parece um cabeção. Fica desse tamanhão. Você é pura cabeça. Você não tem corpo. Entende? Então, mas é tão forte esse relaxamento. Todo mundo fala que, meu Deus, que loucura, quando eu penso no relaxamento, pensar nele já relaxa. Entende? É muito forte. E esse relaxamento é que no dia seguinte você trabalha em cima dele, vai além desse relaxamento para a expansão da consciência. E na hora que você faz essa expansão, muitos já saem do corpo. Muitos.
Não todos, mas muitos. A maioria, eu diria a maioria. Eu tive uma vez uma senhorinha, eu gosto muito de contar casos, eu não sou de falar de teoria, eu falo dos casos. Eu conto milagre, mas não conto só. 84 anos de idade. Então, ela fez o curso comigo, o sobrinho dela ajudando, junto com ela, não sei o quê, não sei o quê. E ela falou, eu vim fazer o curso porque eu quero dormir, quero relaxar, porque eu quero dormir. Eu tenho noites muito conturbadas, então eu quero dormir. Ela veio por causa disso, só isso, ela queria dormir. Então, ela entrou no curso, saiu do corpo no primeiro exercício, no segundo, no terceiro, no quarto. Quando chegou no dia seguinte, que era o quinto exercício, ela encontrou o filho dela, que faleceu 16 anos antes. E ele a chamou pelo nome, e ela ficou extremamente emocionada, e ela falou, eu não revelei de verdade qual era o meu objetivo, mas o meu objetivo era encontrar meu filho. Eu acho que ele está precisando de mim. Eu achei muito fofo aquilo dela, né? Aí eu falei, olha, ele normalmente ficam bem. E na hora que eu estava falando isso com ela, eu já falei que eu sou médium, eu nasci médium, né? Eu comecei a ouvir uma voz. Geralmente acontece do lado direito. Eu comecei a ouvir aquela voz. Diz para ela que eu estou bem. Diz para ela que eu estou bem. E em seguida, pede para ela se cuidar. Pede para ela se cuidar. E daí ela olhou para mim e falou, eu tive a impressão que ele está bem. E eu tive a impressão que ele queria que eu me cuidasse. E era exatamente o que ele estava falando dentro da minha cabeça. Eu falei, olha, hoje é domingo, então amanhã não tem. Terça-feira, cabeleireiro, vamos dar um tchan, vamos dar uma luz, qualquer coisa. Uau, uma coisa assim, vamos dar um tchan para ele ficar orgulhoso da mãe dele. Fiquei brigando com ela. Olha, a vida dessa mulher mudou. Ela conseguiu falar com ele. Ela tinha perdido o marido 5 anos depois que ela perdeu o filho. E ela falou, eu acho que ele consegue se virar. Mas o meu filho não, porque meu filho, é uma pessoa tão deprimida, sofria tanto, precisa de mim, sabe? Eu falei, não precisa não. Não precisa não. Ele está bem, ele está tranquilo, sabe? Daí eu falei para ela que eu tinha ouvido isso na minha cabeça na hora que ela estava falando. A história da ponte, para mim, foi muito significativa. Foi um curso que a gente tem contato, né? Aquela história de ter contato na ponte. E aquilo foi muito significativo naquele momento para mim, porque eu tive contato com algumas pessoas que já tinham ido, que vieram naquele momento conversar comigo. E não foi uma vez só não, depois eu voltei lá, várias vezes em contato, depois que você aprende, né? É graça, né? Vou lá ponte de novo, vou lá ponte de novo. Mas o primeiro dia eu fiquei muito chocado com o que aconteceu comigo, porque, como tem falando aqui, né? Por mais que você acredite e você está praticando, e é muito interessante, eu sempre falo, porque o que é o wave-sync, né? Você sincronizar os dois lados, né? Sincronizar as ondas elétricas. E aí começa a ter a possibilidade maior de fazer tudo que é feito. E você fica assim, será que vai acontecer comigo? Será que eu vou dar certo? Eu tive muitos amigos que vieram para cá e que realmente foram muito além. E eu fui um deles nesse sentido. Essa história da ponte foi muito significativa, porque eu tive contato com pessoas que, nossa, caramba, que eu nem estava buscando. Mas na hora que eu entrei, aquilo me veio e, nossa, como é que pode? Como se, vai lá falar. Mas os resgates que você falou, eu cheguei a fazer muito isso naquela época, né? Muito. Resgate é uma coisa que a gente aprende num curso residencial de uma semana, chamado Lifeline. E é um espetáculo que, além de resgatar outras pessoas e levar essas pessoas para a luz, você resgata partes suas, que quando você já morreu em outras vidas, traumas que você sofreu, pedaços seus ficaram por aí. Na realidade, você está resgatando essas pessoas que você sabe como conversar com elas, atinge o assunto certinho que tem que atingir. Estranho, como eu conhecia essa pessoa? É uma parte sua. Quer dizer, é uma subpersonalidade que às vezes você encontra e você manda para a luz, aí você aqui fica jóia, entende? É impressionante isso, é impressionante. Todos os trabalhos, eles trazem uma alegria muito grande, uma realização muito grande. E o que em inglês a gente chama de healing, que healing não é cure,
Cure é cura física, healing é uma cura total, é a cura de todos os corpos, é a cura total, é o seu, você ajustando ao ambiente, é tudo equilibrou, curou e equilibrou. Tanto que quando a gente dá o comando de cura, a gente fala cura equilibra, porque é isso que a gente tem que fazer. E as pessoas vão fazendo, quando vê, já estão fazendo, não estão nem aí desse jeito, né? E como é que é o M5 em si? Como é que é? O M5 em si é um negócio muito diferente. O Robert Monroe, quando saiu do corpo pela primeira vez, ele estava fazendo um curso de francês com fita cassete. Ele ouvia fita cassete antes de dormir e ouvia com aqueles fones grandes de ouvido, aqueles coisas de rolo, aqueles negócios, aquelas fitas de rolo, né, grande. E alguma coisa aconteceu nessa história das fitas e do que ele estava ouvindo, que montou um espaço em ondas, alfa, teta, não sei na época quais foram as ondas que ele teve, né? E ele saiu do corpo, mas ele não percebeu a saída do corpo. Ele se percebeu grudado no teto. E quando ele se viu grudado no teto, ele muito cético, muito materialista, muito isso, muito objetivo, muito não sei o quê, muito não sei o que lá, muito assim, ele morri, eu morri, meu Deus, eu morri. Ele falou, ele achou que ele tinha morrido, né? Mas daí, muito cético, ele falou, não morri, porque eu estou pensando. Se eu estou pensando, até parece que morto não pensa. Até parece que morto não pensa, né? A gente conversa com eles, é claro, vão pensando. Morto é o corpo físico, porque a morte de verdade não existe. A morte é do corpo físico. Os outros corpos vão em frente, a tua essência está intacta. Você vai embora intacto, né? Eu costumo falar que eu não gosto de visitar cemitério, porque para mim é como se fosse uma lavanderia, lá cheia de roupa suja. Aquela roupaiada, aqueles esqueletos, não é a pessoa aquilo lá. A pessoa está em outro canto, quer dizer, o espírito que animava a vida daquela pessoa foi embora, entende? Então é estranho o negócio, é muito estranho, muito mesmo. Então é bem isso a gente fala, sabe? Bem isso. Então, quando a gente começa a fazer esse trabalho, a gente inicialmente começa a perceber que a gente não chega nesse ponto como o Robert Monroe não chegava. Ele testava, ia um bocado de tempo, depois de alguns anos, 3, 4 anos, sei lá, testando no laboratório que ele fez na garagem da casa dele, ele teve uma ideia. A ideia dele foi, eu tenho que alcançar a ondas alfa. Agora, a ondas alfa, eu não ouço, porque ela é abaixo da capacidade do ser humano de ouvir. Então, para chegar lá, eu tenho que botar uma frequência tal, pelo menos tal, mas o ser humano não ouve nessa frequência. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar nesse ouvido uma frequência de 100 Hz e nesse ouvido uma frequência de 108 Hz, por exemplo, né? Se você bota isso, o teu cérebro vai ler a leitura da parte de trás da cabeça, né? Seu cérebro já lê como 8 Hz. E se está lendo 8, é exatamente o início das nossas ondas alfa. Vai de 8 até 32, ondas alfa, alguma coisa assim. Então, depois ele falou, aqui acordado, ele botava aqui uma frequência e aqui a outra, dando uma diferença grande, aí o cérebro lia, então ele começou a ler as frequências que ele queria trabalhar, para que a gente entrasse em ondas alfa, teta, delta, gama, etc., com todos os exercícios que a gente aprendeu, né? Em todos os sistemas que a gente aprendeu. Agora tem mais um, viu? Eu vou trazer esse mais um. A gente aprendeu o MC, que aprendeu o SAM, né? O SAM foi assim, você não tem ideia. Além do MC, o SAM, você faz o SAM sem os fones, né? Um pouquinho mais. Você ouve melhor o som sem fone, porque é o som externo. O outro é um som interno, o outro é um som externo. Então, se você tira os fones e equaliza os alto-falantes, você consegue perceber o som externo e entra no som. Som é louco. Ainda tem mais um agora. Tem mais um. Nossa, o pessoal não para lá, não para. Não, eles são. É como eles falam, ciência está sempre em evolução. Se para, não é ciência, é crença. É muito. E eu comecei a ver a quantidade de pesquisador bom que passou, que trabalhou com o Robert naquele momento, né?
Tem coisas aí, atualmente, né, que eu acredito que, como eles já estão com idade agora, naquele momento eram garotinhos com eles, né? Os que foram lá conhecer o Robert Monroe, eles começaram a visitar lá, depois que o Instituto já estava montado, praticamente 11 anos depois, já que o trabalho já existia. E tem maluco por aí dizendo que não foi o Robert Monroe que pesquisou isso, foi o fulano de tal, que é um médico, não sei o quê. Imagine, foi um acidente de percurso, como a maior parte das coisas que acontecem em ciência, é um acidente. Né? E é muito interessante, eu estava conversando com uma pessoa esses dias que ele falava da capacidade que se tem no astral até de tentar, de alguma forma, o pessoal um espionando o outro, né? A gente uma vez falava até no curso sobre isso, né? Que é treinamento anti-espião no astral, né? É isso, porque senão, imagina só, se um governo pode espionar o outro, o governo pode, então você acaba tendo coisa contra-espionagem no astral. Então, imagina o que acontece aqui a nível físico e o que acontece aqui a nível astral, né? O que você consegue... O Instituto tem uma afirmação, né, que a gente sempre faz antes de cada exercício, que é para botar a gente no nível ético, né? Então, eu sou mais do que o meu corpo físico, né? Então, eu sou livre para ir onde eu quiser, da forma que eu quiser, encontrar as energias que eu quiser, os sistemas energéticos que eu quiser, desde que, para o meu bem, daquele sobre quem eu tenho alguma influência, peço auxílio aos seres de luz, né, que me acompanhem nesse novo aventura, projeto, o que quer que seja. Mas dentro dessa afirmação, que era eu dei uma resumida, tem uma página de coisas faladas, é levantado bem claramente o assunto ética. Você não vai a lugar nenhum, você não invade lugar nenhum, porque isso é antiético. Quem faz isso sei lá, não sei. Eu não tenho dinheiro para pagar o advogado. Bem, nem tinha para lá. Mas é muito interessante o fato da gente... uma das coisas que eu mais aprendi... Eu já tinha alguns experiências com projeção antes de chegar a você, né? Mas uma das coisas que eu mais aprendi com você foi o fato de toda noite, antes de dormir, a gente sempre fazer uma proteção. Né? A proteção, no caso, como? O próprio livro do Hopkins fala mesmo, né, que a primeira faixa é sexo, droga e rock and roll. Então, para passar pelo que é sexo, droga e rock and roll, se você não tiver o mínimo de proteção, o bicho vai pegar ali. Então, é bom que você tenha o mínimo de proteção, porque senão você sai ao léu, né? Então, as pessoas têm que ter essa certeza que todos nós temos proteção, todos nós. Então, essa proteção é explicada como consciências, inteligências incorpóreas que estão na superfície da Terra, dando um suporte aos habitantes da Terra. Então, a gente se conecta e aprende desde o curso básico a entrar em contato com as inteligências. Exatamente. Então, essas inteligências, quando você pede, elas te acompanham. Quando você pede. Entende? Então, a gente fala as coisas que a gente quer, as coisas que a gente gostaria de ouvir, a gente aprende a maneira como falar com essas inteligências. Dona chegou, inteligência, olha, é o seguinte, entendeu? Seguinte, não é assim, entende? Guardião, isso eu aprendi com você Guardiões, também. Nossa, isso aí foi tão importante no meu caminhar. Os guardiões defendem a gente, né? Então, de vez em quando as pessoas falam, vocês têm proteção extra quando vocês são trainers, não sei o que lá. A gente tem uma proteção que a gente reforça, é óbvio, especialmente quando a gente está em curso residencial, porque a gente está todo mundo no mesmo espaço, né? E a gente imagina que todos tenham a mesma, digamos, a mesma ética, né? Porque se a gente está dormindo lá no quarto, então no meu quarto, eu uso minha proteção e uso muito mais além da minha proteção. E quem está guardando ali são os guardiões mesmo, né? Então, uma vez eu ouvi um relato de alguém que me passou isso, eu não sei quem é essa pessoa, e que tentou ir num determinado lugar, no quarto de uma trainer, lá no Instituto Monroe, e que foi expulso, ficou perdido, sei lá onde. Os guardiões. Não brinca com eles. Quando a gente não lembra, tipo assim, a gente sai da noite, né? Toda noite.
E quando a gente não lembra? Eu não vou lembrar. Sim, mas aí a gente está sempre acompanhando, continua fazendo algum trabalho. Você nunca está sozinha, nunca está sozinha, nunca, nunca. Sabe? Então, quando eu falo olho mole, você fala aquele olho mole, olho mole, aí você começa a perceber quem te protege. Uhum. Você vê. Entende? Faz olho mole. Ó, eu quero contar mais um caso. Deixa eu pegar um caso, já contei esse caso bastante, mas eu quero deixar esse caso aqui agora público. Bem, estávamos num curso lá onde era um curso com várias pessoas, que ficaram uma semana nesse curso. Na Tijuca. Era um curso na subida do Alto da Boa Vista. E o que aconteceu nesse curso? Era um dos últimos cursos que a gente estava fazendo, e a gente chegava a um ponto em que a gente era liberado para sair de dentro do salão e ir para passear. Naquele momento que a gente estava liberado, a gente podia entrar em qualquer... entenda, no curso a gente vai entrando em faixas, né? A gente chama de focos. Então a gente vai entrando... várias faixas a gente pode entrar. Então a Débora falou, agora vocês podem ir e escolham a faixa que vocês querem entrar, qual foco que você entra, e vai atuar. E eu saí, vários saíram passeando, e eu acessei um padrão e saí. Quando eu passei perto de um pé de acerola, eu escutei um... Meu Deus, isso não está acontecendo. E eu olhei assim, era uma acerola falando comigo. Vocês vão falar que eu sou maluco, né? Bem, eu também me achei maluco, sabe? E eu comecei, não estava falando, eu escutava e eu respondia, a gente começou a trocar uma conversa. Acerola, né? Assim. E ela começou a falar daquela região que estava acontecendo ali, e, bem, eu cansei de bater papo com a acerola, saí e fui bater papo com uma palmeira. Uma coisa de maluco falar isso, né? Meu Deus do céu. Como é que vai ficar minha reputação depois? Mas, quando eu voltei de tudo aquilo dali, a palmeira me contou um pouco sobre a região da Tijuca, daquela região ali, coisas que eu não sabia. Quando eu voltei para o salão, eu fico calado, né? Falei, não vou falar para ninguém. Isso é demais. Isso não pode ter acontecido, é muita loucura. Bem, e aí um dos rapazes que estava lá no curso começou a comentar que ele tinha tido contato com um cachorro. Tinha um cachorro preso atrás de umas grades, quando passava o cachorro ficava lá querendo morder todo mundo. E o cachorro falou para ele o seguinte, durante o dia eu fico preso aqui, eu tenho muita raiva de ficar preso, porque eu gosto de ficar solto. À noite me solto, eu fico feliz da vida. E eu falei, eu ria pra caramba, eu botava a filha, falou com o cachorro. Claro que ninguém soube. Ninguém soube que eu falei com a acerola, né? Eu falei, falou com o cachorro, você realmente deve ser doido. Bem, acabou o curso naquele dia, e eu fiquei um pouco até mais tarde e encontrei outros amigos que estavam em outro evento. Tinha um salão grande, tinha um salão de palestra grande aquele, lá no espaço, né? Ia começar uma palestra, eu fiquei ali e eu combinei com aqueles amigos desse evento que a gente ia sempre comer uma pizza. Eu estava de carro e estava quieto lá esperando por eles, quando de repente quem vem correndo e entra no carro, passando, assim, cheirando? O cachorro. Feliz da vida. Cachorro furioso. Aquele cachorro furioso que queria morder todos durante o dia, estava ali todo lento, feliz, correndo, feliz. E quando aquilo aconteceu, eu falei, meu Deus, se o cachorro está assim, é verdade que a acerola falou comigo. É verdade que a palmeira falou comigo. Olha, naquele momento começou a vir tudo, eu falei, meu Deus do céu, que loucura. Então foi tudo verdade. É muito, muito interessante quando a gente chega numa certa faixa, que a gente começa a ter essa comunicação com Gaia, a gente entrar num processo além, acessar outra faixa, que existe, não larga de existir, mas a gente às vezes vive uma vida tão densa, tão pequena, tão dura, que a gente não consegue chegar aqui. E essas faixas que a gente aprende a acessar no processo que a Débora nos ensina, é exatamente isso, é ir expandindo. E nesse momento você começa a entrar em faixas que se comunicam. Isso aconteceu lá comigo. Eu me assustei muito. Eu me chamei de maluco, né? Mas eu tive a prova com outros momentos, né? Foi muito interessante. Esses focos que o Rogério está falando, a gente chama de focos conscienciais, né? Então, hoje, aqui, batendo papo, nós estamos em focus 1, que é totalmente alerta e acordado. Então, é a base, é focus 1.
Tem focos 3, que é sincronização mente-cérebro. Mas não é a mesma coisa? Não, não é. Cérebro está aqui dentro, aquela coisa enroladinha, branquinha, cinza, sei lá o que, aquela parte. Isso é cérebro. Mente é não local. A gente não tem ideia, sabe, até onde vai, o que vai, onde está, como é, porque é um conceito quântico. 10 é o estado de relaxamento profundo. Esse que eu falei que você mal sente teu corpo, porque teu corpo está dormindo. 11, canal de acesso. Você aprende a dar comandos para você. E esses comandos a gente dá e modifica o comportamento normal, o pensamento normal, modifica até o teu corpo. Eu tive uma aluna que me perguntou: posso tirar um pulote, Débora? Se você achar importante, dá um comando, né? Fazer ginástica de cadeira, né? Eu não faço ginástica em academia. Eu sento na minha cadeira, imagino eu numa academia e dou um comando para o cérebro, né? Sem me mexer. E quando eu saio da cadeira, eu estou suando. E olha, fica tudo bem firminho, não tem problema. Eu tenho que aprender mais, eu aprendo tanto. Ai, falta fazer minha franjinha. Você dá comandos, e comandos incríveis. Então, é canal de acesso. Você faz isso com Focus 11. Focus 12 é corpo relaxado, mente alerta, percepção expandida. Aí você expande, aí você vai, sabe Deus até onde? Você vai, vem 12 você já. E você aprende o 12 em curso básico, né? Daí você tem também o 12 avançado, né? Porque no Instituto eles não falam 13, eles falam 12 avançado. E o 12 avançado, você entra em contato com alguns desses teus guias, né? Que são próximos, são guias de rotina. Tem Focus 15, onde você entra num espaço sem tempo, quarta dimensão. Você entra assim, entra. Muitos cursos do Instituto Monroe são feitos em Focus 15, muito legal. Focus 18, ligação ao chakra cardíaco, quando você vai fazer alguma coisa de cura, enviar energia de cura para a Terra, sabe? Energia de cura para a Terra. Se você enviar para a Terra, você também está na Terra, você é curada, né? É ótimo isso. Eu fico explicando para a pessoa, sabe, a Terra está precisando tanto de cura, se todo mundo começa a enviar energia de cura para a Terra, você é curado, porque você é um habitante dessa Terra, entende? Então, vem para você, você sai lucrando nessa história, né? E entramos em Focus 21, a ponte entre essa e outras realidades, que ele está falando aí da ponte. Essa ponte é muito incrível, onde seres que já partiram, eles vêm se encontrar contigo nessa ponte. Eles não estão aí, mas eles vêm se encontrar contigo nessa ponte. Acontecem coisas incríveis em Focus 21, são consciências incríveis que você acessa, seres incríveis que você acessa, é a base do Guidelines, aquele curso residencial, né? Que você encontra com os seus guias, que são mais avançados, em 2 linhas, em duas etapas, e o pessoal agora está analisando um pouco mais esse trabalho. Eles vão fazer alguma reforma nesse trabalho, que descobrindo mais coisas. Então, daqui a pouco estou eu traduzindo mais coisas para Guidelines 1, Guidelines 2, vai ser assim, né? Depois tem o Focus 22, é interessantíssimo isso, porque tem um trabalho sendo feito em Boston, em que eles estão trabalhando com o Focus 22, para ver se conseguem alguma coisa com pessoas drogadas. Porque Focus 22, a pessoa não tem o domínio da sua consciência. Então, seja a pessoa esteja em coma, esteja em demência, esteja drogada, esteja debaixo de álcool, qualquer que seja a situação onde ela não tem o domínio da consciência e a família ou alguém, os amigos querem entrar em contato, acessa a Focus 12 e lá você acessa, porque você acessa não o corpo que está doente, né? Que está afetado por tudo isso, você acessa a parte astral ou a parte espiritual, das duas uma, né? Quer dizer, ali ao lado da pessoa você está acessando qualquer uma das partes, mas você consegue conversar com a pessoa. Quando a pessoa está em coma, você consegue conversar com o espírito dessa pessoa. Entende? É interessantíssimo. Já tive histórias de alunos comentando sobre isso, o irmão que estava em coma fazia 1 ano, sei lá o quê, e a irmã dele queria conversar com ele, queria ouvir dele como ele estava se sentindo, por que ele estava em coma há tanto tempo, essa coisa toda, e ela conseguiu um papo interessantíssimo. E ele pediu para que ela, por favor, avisasse para a família que não segurasse tanto ele, que já era para ele ter ido há muito tempo, e ele foi.
Esse é 22, então você conversa, são as pessoas que estão lá, elas estão ainda no corpo físico, elas estão dentro do corpo físico, mas elas não têm controle da sua consciência, elas não têm nenhum tipo de autonomia consciencial. Tem o foco 23, quando a pessoa acaba de falecer, e muitas vezes está perdida por aí, ela não sabe o que aconteceu, acidentes repentinos, tsunami, desastre, terremoto, essas coisas todas, a pessoa morre de repente, ela nem sabe o que aconteceu. Eu participei do projeto Torre Gêmeas, que nós fomos em grupo, quando aconteceu foram 3.000 mortos, um pouco mais do que isso, né, de uma vez só, e nós tentávamos levar todos eles para a luz e eles estavam presos naquele local. Então, os bombeiros e os policiais não tinham a menor noção que já estavam mortos. Eles continuavam auxiliando as pessoas. Foi uma das coisas que mais me marcou, foi ver os policiais, vamos aqui, sabe, trabalhando, e eles já estavam mortos, auxiliando outros que já estavam mortos. E alguma coisa que eu criei quando eu encontrava as pessoas que não queriam deixar a terra de jeito nenhum, por causa que eles não tinham enterrado o corpo deles. Não, eu não cuidei do meu corpo. Onde está o seu corpo? Não sei, foi quando explodiu. Então vamos arrumar isso aqui. Eu falei, vamos fazer o seguinte, você vai pensar junto comigo, forma pensamento, né? A pessoa já morreu, você trabalha e forma pensamento. Forma pensamento, vamos trazer teu corpo para cá, e eu via devagarzinho o corpo se montando, devagarzinho o corpo se montando. Aí o corpo montava, e eu falava para ele, faça as suas exéquias, as suas orações, despeça-se do seu corpo, para que a gente possa levá-lo para a luz. A pessoa fazia as exéquias, quando ela terminava de se despedir do corpo, os guias levavam aquele corpo e a pessoa ia embora. Entende? Quer dizer, não existia mais um corpo, o corpo já tinha explodido, não tinha nada que desse para identificar. Mas eu montava com eles, eu até falei com o Instituto, vamos fazer isso, eles gostaram da ideia. Vamos pedir que a pessoa informe o pensamento, monte o corpo dela, entende? Porque ela não tem nada que diga que aquilo ali é o corpo dela. E eles faziam isso, a gente fez isso muitas vezes. Fizemos com a guerra que estourou no Iraque. No Iraque, depois também ali na Ucrânia. No Afeganistão. Diferente, aí eu tive uma experiência muito interessante, porque quando estourou essa guerra no Afeganistão, foi bem seguida do negócio das Torres Gêmeas, né? Eu via os espíritos saindo assim em linha e paravam numa espécie de uma escuna, aquele barco grandão, né? Barco bem escuro, assim, né? Com velas e tudo mais. E eu não entendi nada. Daí uma das pessoas do grupo me explicou que para eles, né, a ida para o paraíso era feita através de um barco. E eles moram num deserto. Como é que eu ia saber um negócio desse, né? Entende? Muito interessante a identificação que a gente começa a ter, né, durante a vida. E essa identificação ela vai se formando nessa partida também, né? Para tentar, de alguma forma, zerar tudo isso, né? Ir além daquilo dali. Esse é o objetivo final até, né? Tentar largar as várias identificações que tem para dar um passo além, né? Auxílio ao outro, sempre auxílio ao outro, porque quando você auxilia o outro, você se auxilia. Quer dizer, você é o maior beneficiado no auxílio ao outro. Esse é o trabalho de Focus 23, então eu nunca vi esse negócio de inferno, nunca vi esse negócio de purgatório, nunca vi, deve existir. Tanta gente fala, mas eu nunca vi. Porque o que o Robert Monroe dizia é que esses focos conscienciais era como se fosse um coletivo de pensamentos aleatórios que se juntava naquele espaço para poder montar o que muitas pessoas achavam parecido, entende? Então era a nossa forma de pensamento que montava o lugar para onde a gente ia. Daí tinha 24, 25, 26, que eram os trabalhos de focos de crenças. Você tinha gente que você passava entrava naquelas percepções desses focos, que a gente já ia para outra parte de onda, né? Outra parte de onda,
e que as pessoas estavam rezando, louvando, gritando, falando, eram focos que você via grupos que faziam alguma coisa ligada à religião, grupos que faziam alguma coisa ligada assim, a um serviço social em comum para todo mundo, grupos que faziam coisas ligadas a discursos, as coisas mais diversas, né? E por último, Focus 27, onde a gente aprendia a construir a nossa casa. Aliás, eu não esqueci, muito interessante. E além disso, né, era depois que a gente, além de passar por esse processo, era logo depois a hora de dar os grandes saltos, né? Aquela história foi sensacional para mim, porque ali a gente realmente dava um salto. Quando você era tipo assim, era quase que o ápice do trabalho, né? Chegar ali. Né? Já tem, a gente tem mais, mas no trabalho em si era conseguir chegar agora. E agora? Vamos mais ler, agora você chegou na universidade. Agora vamos começar a trabalhar. Aí depois a gente, lá em 27, a gente também descia pro coração da terra, lembra? Lembro. A gente ia pro coração da terra e, nossa! Bom, aí chega em Focus 27. Quando eu falei de construir a casa da gente lá, é isso. Porque todo mundo um dia vai deixar o corpo físico aqui, um negócio chamado morte, né? Mas nós vamos continuar vivos do outro lado. Então, a gente aqui constrói o nosso futuro. Então, quando a gente sai daqui, a gente vai para a casa que a gente construiu de lá. A minha casa, nossa, ela assim, fica assim na beira do precipício, assim, bate o mar, assim, na pedra, não sei o que. Do lado de cá eu tenho uma relva maravilhosa, um campo maravilhoso. A minha casa tem vidro na parte que você vê lá para fora, onde tem a água, aquela coisa. Eu adoro o negócio da água. A água me fascina, assim, a água quando bate, a água de cachoeira. Que a água você não domina, entende? Então, aquilo me fascina. A água me fascina, você não tem domínio da água. Então, aquilo fica assim, daí a minha casa... Caiu alguma coisa. Caiu ali dentro. A minha casa, eu não cozinho, né? Eu não sei cozinhar. Então, é problema. Pão com manteiga é bom, eu sei fazer. Ovo mexido e frito. Vem com coisas difíceis para mim. Ovo mexido, que vai desmanchar mesmo, já vai descendo. Já vai descendo. Né? Então, mas lá é como se fosse um micro-ondas, entende? Eu calculo o que eu quero, o que é lá, aí eu escrevo, não sei o que lá, técnico, não sei o que lá, e ligo, e aí eu abro a porta e está pronta a comida. Viu só? Apesar de Nada que, como voltar casa você, obviamente, sem o corpo físico, não precisa comer. Mas eu já percebi que por algum tempo parece que as pessoas sentem a falta de comer alguma coisa, até se desligar desse hábito. Parece que acontece alguma coisa assim, não tenho certeza, mas parece que é. E livros, que eu sou, o único vício que eu tenho na vida é ler, estudar, ler. Adoro estudar, adoro fazer curso, adoro ler, adoro. Então, eu tenho muitos livros, já está chegando talvez uns 3 mil livros que eu tenho. É muito livro mesmo. Eu aprendi leitura fotográfica e neurolinguística, eu consigo ler um livro de 250 páginas em 2 horas. Então, aí está tudo bem. E eu tive que aprender a dar conta dos livros que eu tinha que ler. E adorei ler. Esse curso foi muito bom mesmo. E daí, então, eu construí um tubo que ele abre na hora que eu quero alguma coisa, e eu coloco a mão na minha cabeça e digo o assunto que eu quero estudar. Primeiramente, desce na minha frente alguma coisa, como se fosse um livro, alguma coisa assim, e eu boto a mão e tudo que está lá vem para dentro da minha cabeça. É uma felicidade, como é que é bom chegar ao 27. Nada como chegar ao ponto 27. E os nossos animais de estimação estão lá. Todo mundo lembra quando você assistiu gente se emocionar, né, de encontrar os animais de estimação, né? Isso foi muito fantástico. Nossa, você está falando da sua casa, eu lembro da minha casa. Eu construí uma casa também. E a minha casa também era uma coisa muito interessante. Minha casa ficava, aliás, uma vez vi um filme.
Peraí, mas filmaram a minha casa? Tinha muito esquema. Tinha uma garagem imensa assim, era no alto lá embaixo, filmar muito longe. Mas estava bem no alto, uma grande garagem, entrada assim. Hoje eu quero aquela casa muito grande, vai dar muito trabalho aquela casa. Não precisa, nem pode. Meu Nem Deus. trabalho, nem forma, pensamento. Imagina só, tem que pegar poeira, poeira não. Essa daqui aí. Não pode ir pra lá pensando que queria que você estivesse na terra. Não dá mais. Mas depois que eu tinha construído a minha casa, um dia eu cheguei lá e vi, de repente, eu tive uma cachorrinha, cachorrona, ela era grandona, era um setter irlandês, a Teta, e eu adorava, mas adorava ela. Eu recebia, são 2 meses e meio que tinha, e depois ela foi embora. Então, ela estava lá cuidando da minha casa, ela se identificou com alguma coisa e ela veio correndo com aqueles orelhão pulando, assim, linda, vermelha, grande, entrava, batia com as patas no meu ombro. Esse cachorro pequenininho não é meu jeito, eu gosto de coisa grande, sabe? Sabe assim? Tá, porque não é aquele cachorro que tem que ter medo de sentar no lugar. Meu Deus do céu, por aqui. Não, cachorro grandão, você interage, você brinca, você corre, você faz farra no cachorro. Aí tem que ter uma casa grande. Então, essa casa é grande. A minha casa é enorme. Pegou essa casa grande. Um dia eu cheguei lá, tinha um cavalo. E eu não reconheci o cavalo. Era um cavalo que tinha na fazenda do meu tio, em Botucatu, e ele chamava-se Sete Ouro, o cavalo. E daí eu adorava esse cavalo, eu aprendi a dar comida para ele, ele pegava milho da minha, estica bem a mão, eu botava o milho na minha mão, e eu brincava com ele, sabe? Eu criei uma amizade com ele. Um dia um primo meu, filho desse meu tio, né? Você quer andar nele? Eu falei, eu quero. Ele me botou em cima do cavalo, o cavalo foi, disparou. E aí ele fez um sightseeing da fazenda comigo, colava um pequeno riacho, cavalo de raça, cavalo maravilhoso. Eu não sabia montar. Que perigo, meu Deus. Mas o cavalo que descobriu, entendeu? Acho que eles sabem, né? E eu segurei ali, né? Tem aquele trecho que eu não pode falar o nome, né? CH, fora a rédea, né? E ali eu vinha, aquele garrafato nele, fui embora com ele. E ele fez o sightseeing todinho e voltou para o mesmo lugar. Meu tio estava parado, me pegou assim: meu Deus, você está bem, que eu falei, claro, eu já eles cascudos aqui nele, esse cavalo só eu monto. Quer dizer, foi um trote que fizeram comigo, mas eu já era amiga do cavalo. Ele foi lá. Os guardiões de um cavalo. Ele estava lá. Eu tinha paixão por esse cavalo. Tá lá. Tem uma coisa bem interessante que eu vou agora pedir a você, né? Num dos livros do Robert, ele dá algumas dicas. O que você tem? Você tem uma dica nesse sentido? Para que as pessoas possam estar, antes de chegar aqui, começar a brincar, de sair, alguma coisa assim? Como é que você faz? Existe Não dica para faz isso? pressão nenhuma. Quando a pessoa chega para fazer curso, ela no começo, acho que ela fica pensando, meu Deus, será que eu vim no curso certo? Eu acho que porque eu começo a brincar com a pessoa. A primeira coisa que eu faço é brincar, dar muita risada, porque a ansiedade vai embora. Ela relaxa, entende? Né? A gente já foi dar palestra junto em Gramado, eu e Débora. Nossa Senhora, a gente fez em Gramado, foi uma festa imensa, ainda teve um evento bom que teve lá. Foi lá. Lá estava a Débora no palco. A gente já percorreu o Rio Grande do Sul, alguns lugares também. Já tem diversos cursos lá em Baiano, que você indicou lá. Porque o pessoal falando de você. No Baiano, o pessoal delícia. Nossa. Olha, aqui até do Baiano, por acaso, ouvi isso. Beijo para vocês. Fugindo no calcanhar do Brasil. Nossa, Um então. lugar maravilhoso, pessoal muito simpático, amoroso. Agora do Gaúcho, querido. Ah, legal, hoje não, você não tem que ganhar. Os meus filhos falam para mim, mamãe, quando você fala com seus parentes, volta falando do sotaque. Mas você está falando uma coisa que é bem interessante. Eu acredito nisso, né?
o fato de você ter uma memória tão assim, o processo do M5 provoca muito isso, né? É. Fica mexendo muito ali no cerebral. Você fazer um trabalho com o M5, aquilo realmente te dá todo um processo maior a nível cerebral, né? Então, começa a evitar vários transtornos nesse sentido, né? Você é a prova, né? Você é a prova. Vamos lá. Hoje encontrar com a Débora, eu falei assim, não é possível, o tempo só passa para mim, para ela não. É muito estimulante todo o processo que acontece, né? São várias ondas sendo acessadas a nível de ouvido mesmo. Né? E paralelo a tudo isso, eu trabalho de manhã, de tarde e de noite. Eu não tenho horário que eu não estou trabalhando. Então, eu relaxo, faço minhas meditações de manhã e de noite. Quando você medita, você respira menos. Então, você faz menos respirações completas por minuto. Eu já medi isso daí e eu faço uma respiração completa por minuto. Quer dizer, uma inspiração com uma expiração, isso que eu estou querendo dizer, por minuto. Uma. Então, a gente é obrigado a respirar, senão a gente morre. Só que o oxigênio, ele acidifica as células, então ele envelhece você mais rápido. Então, as pessoas que são muito ansiosas, muito estressadas, assim, pronto, vai envelhecer assim, a pessoa é aquela pessoa que você encontra em 40 anos, parece que tem 60, entende? Tá? Então, ao contrário, quando você vai no Instituto Monroe, você vê professores com mais de 80, e você dá 50 para as pessoas, você não dá 80. Mas de jeito nenhum, não é de jeito nenhum. Então, são as pessoas que meditam, são as pessoas que sabem ocupar o tempo e tudo mais. Como eu trabalho à noite fora do corpo, trabalho no astral, todas as noites, o meu corpo relaxa na cama, eu estou dormindo, meu corpo físico está aqui relaxado, muito relaxado, a minha respiração está bem suave, porque eu estou trabalhando no astral. Então, são 3, 4 horas lá, 4 horas eu acordo, já estou de boa já. E eu não envelheço, eu não tenho ruga, não tenho nada. Então, quando eu conversei sobre isso, eu tenho uma médica que eu adoro, ela fala, Débora, você não tem ruga por causa dessa tua vida que você tem, porque você trabalha muito fora do corpo, faz muita meditação, tem muito disso de dar espaço para você respirar e relaxar. Eu faço isso sempre mesmo, uma vida mais que agitada. 5 minutinhos eu vou deitar. Deito, morro, acordo, tô nova. Entende? Quer dizer, 5 minutos. O Robert dormia muito pouco também, né? Isso eu não sei. Eu não sei se foi livro, uma coisa que eu li sobre isso, que não tinha uma notícia sobre que fosse. Se aproveitava também bastante do meu modo, né? Uma coisa que realmente, quando você começa a entrar num estado desse, você começa a ver exatamente isso. Eu, por exemplo, não tenho uma noite que eu fico, só uma noite que eu durmo todo dia 8 horas, não, mas eu me sinto totalmente descansado, não durmo tanto. A média para mim é 4 horas. No teu caso. Assim, digamos. Quando eu durmo 5 horas, eu acordo até assustado. Às vezes acontece. O que aconteceu? É porque eu estava trabalhando mais. E lembro das aulas que eu tenho no astral. Eu tenho aulas no astral que entram em anfiteatros. E é engraçado que uma vez eu vi uma cena. Eu não acompanhei os tipos de negócio de Star Wars, nada disso. Mas uma vez eu vi estava passando pela televisão, estava todo mundo assistindo, e eu vi uma cena de um bar que tinha uma opção de gente diferente, etnias diferentes, tudo quanto é tipo diferente. E essas aulas no astral, às vezes, quando eu tenho, são seres assim. Não tem só ser humano, tem seres, assim, tipo, não é que não seja um ser humano, não me levem a mal. Pensei que tem peso humano, não tem nada a ver com humano, é que tem uma aparência diferente. E nós estamos com todos eles que têm esse trabalho de resgate conosco aqui na Terra no momento. Então, saibam que nós estamos sendo acompanhados nesse nosso processo de mudança, né? de era de aquário, ali, de quinta dimensão e tudo mais. Nós estamos sendo acompanhados. Então, isso é algo fantástico. Estão arcturianos, pleiadianos, diversos deles, pelo que eu estou entendendo, parece que são 8 raças, né? Veja bem, raça. O que é raça? Raça é o arcturiano, raça é o pleiadiano, raça é o vegano. Não que não come nada assim. Vegano é de vegano.
tem uma constelação antiga, assim, os sirianos, sei lá, são de coisa diferente. E eles vão se apresentar aos poucos para a gente. Logo, logo isso vai começar a acontecer. E Já está acontecendo. Aos pouquinhos eles vão. Quando a gente falava isso, de repente, há 30 anos atrás, era todo mundo colocado, agora está tudo normal, né? A gente tem todo esse contato com esses grupos, e no campo astral é assim separar. Agora, o contato com a família é incrível, porque de alguma forma eles não têm mais esse corpo, obviamente eles não têm mais essa aparência, eu sei disso. Assim, minha cabeça sabe pensar, eu sou extremamente, nos trabalhos que o Roger Williams teve com a deusa interior, a deusa mais forte na minha personalidade é a Atena. E a segunda deusa é Perséfone. Atena, porque eu sou muito lógica, extremamente lógica. E Perséfone, porque eu trafego nessa e no outro, nos dois planos ao mesmo tempo. Né? Perséfone positiva, porque a Perséfone negativa é outro departamento. É uma pessoa que está sempre pensando em se suicidar, é gozado louco isso aí, né? Porque ela quer morar de vez lá. Não, eu não quero morar de vez lá, não. Eu quero ficar indo pra cá e pra lá. Para com isso, para com isso. Eu gosto da mudança, que é isso? Eu gosto da agitação. Estou lá Estou lá torcendo que alguma coisa de, vamos supor, alguma coisa que alguma coisa que você está fazendo? Não é porta. Aqui pode ser alguma coisa de bomba de isso, bomba de aquilo, bomba de água, bomba da coisa e tal. E só sei dizer que então a gente vai tendo esses encontros e eu vejo que está todo mundo bem. E outra coisa que eu gosto é de desmistificar. Eu só falo, fulano morreu, pois é, né? Descansou, né? Pois é, né? Pelo menos nunca vi ninguém descansando lá. Está todo mundo trabalhando, tudo uma atividade, você não para ninguém, você conversa com a pessoa andando, sabe? É uma coisa, todo mundo na atividade, todo mundo está. E eu tive uma pessoa da família que teve uma cirurgia e perdeu uma parte do corpo. E então, quando ela estava do lado de lá, agora o corpo ficou aqui. Quer dizer, a parte que ela perdeu ficou aqui, entende? Faltando um pedaço. Aqui. Mas o corpo astral, ela estava completa, né? Mas ela não se sentia completa. Então, uma das vezes, ela me chamou para eu ir junto com ela, que ela ia fazer uma cirurgia de reconstrução. E eu assisti a cirurgia da reconstrução, que a pessoa botava a mão assim, e as luzes que saíam da mão de quem quer aquela pessoa, era uma pessoa assim, muito bonita, muito suave, e ela fazia, e a parte que foi destruída começou a ser reconstruída. Para ela era importante aquela reconstrução. Veja, apesar de que o corpo astral não estava faltando nada. O que estava faltando era o corpo físico. Identificação ainda. Então, eu sei que as pessoas que eu estou encontrando não têm aquela aparência que está lá, mas para que eu as reconheça, elas aparecem. E outra coisa, parecem bem mais novas. Mamãe faleceu com 102 anos. Eu a vejo com 45, mais ou menos. E é interessante, porque a mamãe teve uma fase na vida em que ela parou nos 45. E que a gente falava, mãe, que idade a senhora está fazendo? 45. Chegava no ano seguinte, mãe, que idade a senhora está fazendo? Então, a gente tem todas essas experiências, né, de contato com os queridos, familiares, amigos, os nossos bichinhos de estimação, os cachorrinhos, os gatinhos, os cavalos. Tudo isso, sabe? É muito, muito bom, sabe? A gente saber que a gente vai encontrar todo mundo de novo, então não precisa ficar tão triste, sabe? Então, quando a gente sofre uma perda física, a gente continua encontrando com essa pessoa, normalmente não muda nada. E mesmo que você não se lembre, você está encontrando. Você fala, eu sonhei com fulano, você não percebe que você estava realmente encontrando e se relacionando, batendo papo, porque a pessoa não morre, a essência dela sobrevive para sempre. Então, ela vai ocupar, vai vestir uma vestimenta, como diz o Mário Jorge, né? Um avatar, vai vestir um novo avatar, uma nova vivência, né? Mas a essência é a mesma, entende? Então, muda os avatares, mas a essência é única. Você fala uma identidade e você fala uma continuidade, né? Você tem
uma parte de essência que é eterna. E as vivências que você vai tendo na matéria e que vai progredindo, assim como você progride nessas coisas do Instituto, que eu estava tentando falar, né? Do Focus 27, que é o jardim. Você chega em Focus 27, você chega no jardim. É uma coisa muito incrível. O pessoal fala, aquele filme que passou, Nosso Lar, é o Focus 27? Não, não é. Focus 26. Por quê? Qual é a diferença? Porque naquele filme você vê, a pessoa tinha saudade, a pessoa não queria que o outro encarnasse, a pessoa não sei o que, não sei o que lá, a pessoa estava em sofrimento. E isso não acontece em Focus 27. Então, aquele filme do Nosso Lar, aquela situação que eles mostravam lá do negócio lá, naquela cidade do Nosso Lar, é Focus 26. E você ainda tem o sofrimento, o território das crenças, ainda. Mas além do 27, a gente ainda faz aqui no Brasil, nos Estados Unidos, muito mais. Mas aqui no Brasil a gente vai até o Focus 33, 34, que é onde a gente encontra os nossos mentores, é outro departamento. Eles chamam de Watchers, os mentores. Os mentores, eles não costumam ter corpo físico. Então, a gente tem todo esse trabalho com os focos, né? Diversos focos. No Instituto, os focos continuam 40, 50, 60, 70, continuam. E eu lá no Instituto fui até 105. E 105, eu cheguei no limite do universo. Eu e um outro garoto, que nós fomos os dois únicos com coragem de ir. E a gente chegou no limite do nosso universo. Foi uma experiência única. E eu achei fantástico, o trabalho foi fantástico, a professora deu essa oportunidade para a gente, ela falou, não é curso normal do Instituto, mas nesse exercício que vocês vão fazer agora, nesse trabalho que vocês vão fazer agora, é do Star Wars 2, Linha das Estrelas, né? Vocês, aqueles que quiserem, podem ir em frente. Eu vou botar uma vibração para que vocês atinjam Focus Consciencial 105. Eu fui. E esse outro colega também foi. Nós dois tivemos a mesma... o que eu falei, ele falou também. Então, é muito legal. Os trabalhos são muito legais, espetaculares. Então, sabe, é viajar sem ter um avião, é viajar sem ter um foguete, viajar... Viajar, você está aqui, você está lá. Você está aqui, você está lá. Tem multiprojeções, né? Em diversos lugares ao mesmo tempo. Você lembra que nós tínhamos um colega, aquele altão, não vou falar o nome, que fazia multiprojeções também, lembra dele, lembra? Nossa, altão. Lembra? Então, sabe que tem algumas... esses dias eu tive um problema de saúde e ele fez uma ativação frequencial para mim. E foi uma coisa incrível, porque nessa coisa da gente trabalhar, né? A gente é o universo, a gente é energia, né? Estamos no corpo físico agora, mas somos energia. E naquele dia, nesse trabalho, assim, eu fui relaxando de uma forma tal que daqui a pouco eu me vi totalmente envolvida. Eu era parte do universo, assim. Eu senti isso. E acolhida, era uma coisa tão maravilhosa, a sensação de estar lá e ser acolhida. Eu não sei nem explicar o que eu senti, mas era isso, como se eu fizesse parte do que é, né? E eu senti isso, consegui viver por um período curto, mas muito. Eu voltei assim, nossa, não tem noção do que aconteceu aqui nesse período. E a gente maravilhoso, né? É grandioso. Eu trouxe para o Brasil um curso Exploration 27, né? Exploração 27, de Foco 27, em que quando a gente vai para o centro da Terra, que é o coração central da Terra, eu tive a primeira e a segunda experiência de Samadhi, depois eu fui passando para mais outras. Eu tive o processo total de 9 experiências de Samadhi, que eu não esperava, eu não sabia o que era aquilo, tanto que meu professor de terapia regressiva, quando eu contei o que estava acontecendo comigo, ele falou, Débora, você está tendo Samadhi. Eu falei, Samadhi o quê? Eu tinha ouvido falar aquilo lá, entende?
E eu tive essas 9 experiências, minha vida mudou completamente, eu mudei completamente. Tudo em mim mudou, eu senti isso completamente. E depois que eu tive essa primeira e segunda, que eu tive uma em seguida da outra, quando eu estava voltando do Brasil, eu parei no aeroporto em Atlanta e eu falei, vou demorar esse voo para sair, eu vou comer um negócio, pedir uma coisinha assim, pedi uma Bud Light, que meu marido sempre falou, Bud Light não é cerveja, tá? Deixa eu te falar, Bud Light é assim, pega um copo d'água, passa uma latinha de cerveja por cima, mas nem abre a latinha, entende? Ele, como um bom alemão, ele falou assim, pode alguma. Jamais aceitou uma Bud Light. Ele gostava de tomar, sempre gostou de tomar cerveja alemã. Então, Os alemães. aquela lá que eu nem sei que nós chamamos, mas ele sempre gostou dessa, ele falava Bud Light, mas cerveja, ele sempre me disse isso. Né? Mas o cara virou para mim e falou, isso foi em 2001, o cara virou para mim e falou, seu documento, mocinha. Eu falei, como? Ele, o seu documento, mocinha. Eu falei, passaporte, mas eu apresentei lá na entrada aqui no restaurante, né? Eu não estava entendendo. Ele falou, mocinha, ele falava assim, ele se chamava bem claro, né? Nós só podemos servir bebida alcoólica, sei lá, para uma ordem de 21 anos e eu preciso ver o seu documento. Nossa, que honra! Eu só queria estar pedindo isso para os meus filhos. Meus filhos já têm 20 qualquer coisa. Pelo amor de Deus, eu estou pedindo para eles isso daí. Ele falou, mocinha, eu não estou brincando. Eu falei, nem eu, espera um pouquinho. Peguei meu passaporte, peguei em casa, olhou o passaporte, olhou para minha cara, ficou parado. Já viu tudo que o senhor tinha que ver? Sim. Entregou o passaporte. Aí o cara que estava sentado na mesa do lado falou para mim, enjoy it. Eu estou enjoyando. Porque você passa por uma transformação. Quando eu cheguei aqui no Brasil, todo mundo que eu encontrava perguntava para mim, você fez plástica? De jeito nenhum, mas deixa eu tá. Eu nasci média, vivi média, eu sou média, eu não vou fazer nada para estragar o média. Vai que põe uma coisa e estraga tudo, pelo amor de Deus, eu sou média. Então, é bem isso, quer dizer, você começa parece que o tempo esgota, sai da sua pele, aquele a mais de tempo de vida. A gente sempre fala, né? A gente tem um poder gigantesco, né? Esse é o nosso poder, isso aí é pegar novamente esse poder, recobrar, vir acessar de novo esse poder que é nosso. É nosso. Só que o mundo começa a fazer que a gente vai perdendo, bota casca. Quando a gente tira essas cascas, a gente volta a ser normal, né? Então, você querendo fazer contato com a Débora, não perca essa chance, você vai estar nesse e-mail aí, ó. Esse e-mail vai estar aí, entre em contato com ela, que como você pode ver, realmente o negócio é quente. Tem muita coisa boa, né? É isso daí. Débora, querida, foi um prazer. Eu amei, olha, nós aqui três. Uma gaúcha, uma cariúcha e um carioca. Esperamos que vocês tenham gostado também. Muito bom, muito bom. Foi uma felicidade. Né? Felicidade. E até o próximo Sinergizando. Muito bom estar com você aqui no Sinergizando. Muito bom estar com a Débora aqui no Sinergizando. Beijo para vocês, pela paciência e atenção que vocês tiveram. Uma honra, né? Uma honra estar com a gente aqui. Até mais. Até a próxima. Tchau.